Oi, pessoal, eu sou Thaís Azevedo e esse é mais um vídeo aqui da minha plataforma de conhecimentos evolutivos no YouTube. E esse vídeo dos limites, eu vou dizer para vocês que tá difícil de sair, viu? Nossa Senhora, eu já fiz aqui umas 6 tentativas, umas 7 tentativas e a coisa não vai assim, porque esse é parte do processo muito profundo que eu tô vivendo aqui nessas 2 últimas semanas. Foram insights, foram processos muito profundos que eu vivi aqui, sabe, a respeito dessa questão dos limites, porque eu tenho, né, uma aversão muito grande aos limites, assim, pela forma como os limites foram trazidos para minha própria vida, sabe, desde pequena. Então é como se eu tivesse pego aversão aos limites. E aqui, caras, nossa, a primeira semana foi assim para mim um caos. Eu cheguei a ficar de cama, assim, porque é, essa necessidade dos limites estava batendo ali, né? Toda essa construção, toda a lógica, né, da Casa Sula é pautada em trazer essa consciência da disciplina, essa consciência do limite, do contorno. E para mim, assim, foi muito difícil, muito duro, né? Mas agora eu tô bem, eu tô bem. E tô começando a conseguir falar sobre isso, né? E hoje eu tive um insight muito profundo a respeito de 2 tipos de limites. Ficou muito claro para mim isso que eu venho sentindo, né, nessas 2 semanas, sabe? E as diferenças para mim são as seguintes: existe um tipo de limite que é o limite opressor, né? O limite que eu estou chamando de limite subversivo. Por que subversivo? Porque ele, por trás dele, tem muitas coisas escondidas, né? Tem uma outra lógica aqui, né, colocada, que é a lógica do meu querer. Eu quero, né? Eu quero. Eu estou dando esse limite para aquela pessoa, para aquela criança, para aquele adulto, porque eu quero que seja do meu jeito. É a minha forma. Sou eu que mando aqui, né? É a minha forma de atuação é essa. E eu quero que você reproduza aquilo que é meu. Então, eu vou trazendo esse limite para a criança, quase como que encaixotando ela dentro daquilo que eu acredito que é a minha verdade. E é subversivo porque por trás tem as minhas necessidades e os meus desejos embutidos. E não, eu não estou olhando para os desejos e necessidades dela. Tá? Então, esse é o primeiro tipo de limite. E justamente esse limite foi o limite que eu fui colocada a vida inteira, né? Na minha infância, na minha criação, na escola. E assim, eu peguei ojeriza, né? Eu sou uma pessoa hoje revolucionária, que quer mudar o mundo, justamente porque grande parte desse meu ímpeto, né, veio dessa lógica desse limite opressor. E que aí é onde a gente vê que tá tudo certo, né? Tudo é perfeito como é, tudo é lindo como é, porque no fim esse limite, né, opressor foi o que me fez ser a pessoa que eu sou hoje, né, de querer transformar o mundo com essa força, né, que veio desse contexto de vida. Mas, em todo caso, esse limite, ele existe, né, e ele, somos frutos dele, muitos de nós, né. E o segundo limite é um limite que eu estou chamando de limite é, limite construtivo, né? Ou limite de contorno, que é o que eu estou vivendo e aprendendo ali no espaço da Casa Sula mais profundamente, né? Que eu já vinha num estudo fino com relação a essa questão da disciplina, da organização, para que eu possa despertar minha liberdade de ser no mundo. Então, esse meu estudo sobre liberdade de ser, que eu venho fazendo na minha própria vida, né, foi ele que me trouxe até aqui, né? E ali na Casa Sul, a construção é para isso, é para a gente conseguir alcançar essa nossa liberdade de ser, a partir do quê? De organização, disciplina e do entendimento do meu próprio contorno e dos limites que cada espaço, pessoa, relação, situação requer. Reconhecer, né, esse espaço do outro, esse espaço do todo e o espaço do próprio planeta. Então, ali é uma lógica de reconhecimento de espaços, né, aqui dentro desse limite construtivo, né? Porque eu que estou dando esses nomes, tá, galera? Essas experiências são minhas, assim. Então, vou falar um pouquinho para vocês como que é o funcionamento ali, né? Ali dentro da Casa Sula, e aí vocês podem pensar isso na casa de vocês, nos outros espaços que vocês levam seus filhos, onde quer que vocês queiram, né? Pensando em espaços. Então, quando a gente chega ali, tem alguns acordos ali, muito claros, muito claros e reais, né? Aonde
todas as crianças que estão ali há muito tempo, elas já estão entendendo esses acordos, né? As pessoas, os educadores, todos estão ali com clareza sobre esses acordos. Então, existem os espaços prontos para que as crianças venham brincar no seu nessa livre busca espontânea de brincar. E esses espaços, eles estão organizados de determinadas formas. E ali tem um cuidado muito grande para que esses espaços continuem organizados da mesma forma. E isso faz com que eles queiram, esperem de cada pessoa, de cada criança, refazer a construção desses espaços. Espera aí que aqui o tempo é em tempo real. Micael acordou, eu vou pegar ele para participar dessa gravação. Pronto, agora sim. Com ele aqui comigo. Então, como eu estava falando para vocês, né? Lá lá se constrói, lá tem espaços muito claros, bem organizados. Então, tem espaços diferentes de brincar, cada um sobre uma temática. E as crianças vão lá, quando chegam nesse ambiente, esse ambiente está pronto para elas utilizarem. E por que ele está pronto? Porque cada criança que utiliza volta os brinquedos para o mesmo lugar onde estava, né? Esse é um acordo que existe lá. Existem determinados brinquedos que a gente precisa pegar um tapetinho para colocar no chão e brincar em cima. Então, isso é um outro acordo que tem lá, por exemplo, né? Então, o espaço ele é cheio de acordos. E as crianças, elas vão aprendendo esses acordos desde que elas entram lá. Desde o primeiro momento que elas entram lá, que elas pegam um brinquedo para brincar, já chega ali um adulto, né, um educador que está junto, e já no final, já fala, olha, agora aqui a gente guarda, quando a gente termina de brincar, a gente guarda o brinquedo no mesmo lugar, né? Aqui a gente usa esse tapetinho, aqui quando a gente termina de brincar, a gente também guarda o tapetinho nesse mesmo lugar. Então, cada coisa no seu lugar, né? Tudo é bem explicado, né? Desde o começo para as pessoas, tá? Então, assim, para as crianças que estão ali. Então, o que vai acontecendo, né? Esse ambiente, ele vai se tornando seguro para as crianças que estão convivendo ali. Seguro de qualquer tipo de estresse, de qualquer tipo de falta, de erro que esteja acontecendo ali, né? Entre aspas, erro. Porque, vamos supor, a criança chega num ambiente, pode ser que as outras crianças tenham quebrado um brinquedo, ou tenham deixado tudo desarrumado, ou tenham, né, perdeu-se uma tesoura. E aí aquela criança que chegou vai ficar ansiosa, né? Ela não vai conseguir chegar e expressar a liberdade de ser dela na ação do que ela está fazendo ali. Não vai acontecer isso, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai começar a ficar ansiosa, porque o espaço não está como esperado, ou não está como ela reconhece, né? Como é o ambiente seguro que ela reconhece. Então, ela vai entrar num processo de preocupação. E isso vai cortar o processo dela. Vai cortar o processo dela de livre aprendizagem, de livre experimentação, né? Da espontaneidade. Então, isso vai cortar, que é o que eu estava falando no vídeo anterior. Tá? Então, quando a gente tem esses espaços seguros, a gente vai construindo esse lugar de confiança e a criança vai podendo expressar livremente o ser dela para o mundo. E isso é em todo lugar, gente. Se eu vivo numa casa que está toda bagunçada, que está toda caótica, que a criança não encontra nada, que não tem acordo nenhum ali, que ela come do jeito que ela quer, que ela usa o prato do jeito que ela quer, que ela não tira o prato da mesa, e tudo é de qualquer forma, não tem um espaço seguro. Essa criança não está se sentindo segura. E aí ela não consegue expressar o ser dela livremente, porque está se passando um monte de questionamentos na cabecinha dela. Medo, insegurança, dificuldades. Então, olha isso, né? Olha, vamos olhar para isso de forma profunda. E aí, em segundo plano, em primeiro plano, então eu desperto essa capacidade da criança ser livremente quem ela é, porque ela não tem preocupações, então eu tiro as preocupações dela, e os limites estão relacionados à organização do espaço, né, e a lógica do nosso relacionar-se, né, no dia a dia. Então, eles estão construindo esse espaço de segurança, os limites servem para isso, para construir esses espaços de segurança. E, em segundo plano, todo esse contexto vai auxiliar com que essas crianças acessem dentro delas um lugar
de respeito, né? Uma capacidade de respeitar o outro e de cuidar. Porque a partir do momento que elas começam a ter consciência do espaço delas e do processo que elas precisam fazer para elas ali acontecer, elas também conseguem cuidar para o outro. Então, elas passam a entender que não só para elas estão cumprindo aqueles acordos, como também para o espaço coletivo. Porque se chega um amigo e chega lá para usar o ambiente que ela estava usando antes e não está arrumado, né, ou tem alguma coisa faltando, vamos lá os educadores procurar essa criança que usou aquele ambiente e vamos questioná-la. Então, olha, fulano quer usar, e agora? Né? Como é que você deixou? Vamos arrumar para que o fulano possa pegar o espaço arrumado também, como você pegou. Então, tudo isso vai sendo trazido para essa criança e ela vai tendo a clareza de como ela cuida do outro. E aí eu vou contar para vocês uma situação que aconteceu que foi muito legal, que foi assim, o Mikael, ele estava muito conectado com uma moto que tem lá, né, na casa sua. Desde o dia que a gente chegou, ele se conectou muito com essa moto, uma motozinha de pedal, muito bonitinha, aquelas bem antigas, assim, né, de plástico. E ele estava bem conectado com essa moto. E vários e vários dias ele usando essa moto, né, incansavelmente. E aí teve um dia, na semana passada, que acho que foi lá para quinta-feira, assim, que ele chegou depois da merenda, né? Porque tem o momento da merenda, do lanche, e tem o momento do almoço. E aí, depois da merenda, ele foi lá, comeu e saiu correndo para pegar a moto, porque ele viu que ninguém estava usando, saiu correndo para pegar a moto, né? E lá tem um acordo claro. Se uma criança está usando um brinquedo ou um espaço, a outra criança espera, né, terminar de usar para que ela possa usar. Né? Então é isso, existe esse acordo é levado ali, né, de forma muito clara. Então ele saiu correndo para pegar a moto, só que ele não levou o prato dele para o lugar, ele não arrumou a mesa dele, né? E aí a Margarita foi lá, a educadora, e chegou nele e falou: olha, Micael, a gente precisa voltar lá para você arrumar o seu prato. Aqui a gente a gente coloca o prato no lugar, né? Para você colocar o seu prato no lugar, para você limpar a mesa, enfim, né? Colocar a sua cadeira no lugar. Então ele ficou assim, né? Não quero ir, não quero ir, mas ela falou: não, vamos, precisa ir e tal. E aí ele foi com ela, arrumou tudo. Quando ele voltou, nesse inteirinho, uma outra criança chegou e pegou a moto e saiu andando com a moto, né? Brincando. E ele ficou muito frustrado, com aquela situação, né? Foi muito difícil para ele viver aquilo da moto. E aí, tudo bem, passou, depois o menino saiu da moto, ele pegou, brincou com a moto, e depois a gente foi almoçar. Depois que a gente almoçou, tô contando, tá, filha? Esse eu posso. Depois que a gente almoçou, ele voltou, né, pra mesa, saiu da mesa correndo, né, viu a moto lá de novo parada, e foi a mesma cena, se repetiu a mesma cena do lanche. Ele saiu correndo, deixou as coisas dele para pegar a moto. Só que quando ele chegou lá, a Margarita foi de novo, né, e ela começou a falar com ele, e ele falou: não, 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 eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou, não sai daqui, né? Eu quero a moto, eu quero brincar com a moto, porque ele estava na cabecinha dele que ele saiu para resolver uma questão que precisava ser resolvida e alguém pegou a moto e ele ficou sem a moto. Então ele estava muito nesse processo, né? Difícil ali. E daí ela conversando com ele, e eu estava vendo de longe, eu estava vendo tudo. Né? Tinha uma outra criança atrás, uma menina de mais ou menos uns 4 a 5 anos, observando toda a cena. Porque as crianças que estão vivendo essa realidade lá, elas não só passam a serem as próprias facilitadoras, porque elas aprendem e elas começam a passar para o outro. Então, elas cuidam também do espaço, não só das outras pessoas, mas elas também cuidam do espaço. Então, elas começam a passar, deixa eu te ajudar, amor. Elas começam a passar para o outro esses acordos, né? Então, eles foram lá e começaram a passar para os outros, né? Eles começam a passar para as outras pessoas, para os adultos, para as crianças, não importa quem seja, e cuidar desse ambiente. E, além disso, eles observam como os adultos fazem, eles começam também a observar as outras crianças, eles aprendem a observar os outros processos. E de um jeito muito natural, eles chegam, simplesmente ficam observando ali o que está acontecendo, de repente eles saem correndo, né? Mas eles ficam um tempo na observação. Então essa menina estava ali,
na observação. E ela estava vendo tudo que estava acontecendo ali, né? E aí chegou um ponto que eles estavam no diálogo e ele falou: não, eu não vou porque eu não quero perder a moto. Quando ele falou isso, ela entrou na conversa, virou e falou assim: olha, você pode ir lá tirar os seus pratos, que eu fico aqui e cuido da moto para você. Ela se propôs, gente, por ela mesma. Uau, foi incrível, assim, né? E aí a Margarita, assim, falou, nossa, e aí, que bom, né? Você, então, pode fazer isso. Micael, ela vai fazer isso por você, tudo bem? E ele pensa assim, quando ela falou, ele fez assim, ele, tipo, hã? Uau, né? Isso existe? Existe essa possibilidade? Eu não estava contando com essa possibilidade, né? E aí, assim, foi, né? Na mesma hora, ele falou, eu vou, então eu vou. Então ele foi, fez lá o que ele precisava fazer e voltou. Quando ele voltou, no mesmo segundo que ele voltou, ela, tá aqui sua moto, né? Pode pegar sua moto. Na mesma hora, ela saiu da moto. E ele foi brincar. Então, assim, ela cuidou dele, né? Ela cuidou dele naquele momento. E foi muito lindo, assim, esse processo, né? Dela cuidar e fazer esse movimento ali. E foi uma realização, uma realidade do quanto que eles passam a realmente respeitar e cuidar uns dos outros. Assim, é muito lindo. Mas é isso, galera. Eu queria começar a falar dessa questão dos limites para vocês nesse primeiro vídeo. E tem mais coisas que eu quero falar sobre isso. Tem mais uma temática a respeito dos limites. Mas eu vou deixar para um próximo vídeo, porque agora estou aqui com o Mikael e ele acordou, a gente vai fazer coisas, vamos cuidar da nossa vida aqui. E é isso, né? Tempo real, aqui agora, as coisas como são. Vamos dar um beijo, Mikael? Mandar um beijo para todo mundo. Obrigada por vocês estarem aqui assistindo esse canal e espero que vocês estejam gostando e comentários são super bem-vindos, feedback também. E um beijo grande para todo mundo, que aqui já deu.